Boa noite, queridos, graça e paz. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que fala sobre adoração. Adoração como arma de guerra, né? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 2, que Josafá, né, o rei, estava sitiado. Havia uma grande multidão, né, cercando o seu reino de Judá, e a Bíblia diz que o rei teve medo, né? Mas Josafá tomou uma atitude muito importante, e essa é a atitude que nós devemos observar principalmente nesses dias. Apesar de ter medo, Josafá fez o seguinte: ele proclamou o povo a jejuar e a buscar o Senhor, né, em oração, porque com certeza ele sabia que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. E mais adiante, né, Josafá tomou uma atitude preciosa. Ele proclamou os levitas, né, os levitas do Senhor, e colocou eles diante do seu exército. Ele poderia colocar arqueiros, ele poderia colocar os seus generais, os seus líderes do seu exército, mas Josafá entendeu que a adoração ao Senhor é uma arma poderosa. A Bíblia diz que ele posicionou, né, os levitas à frente do seu exército. O exército ficou somente atrás, estático e observando quando os levitas começaram a adorar ao Senhor, começaram a clamar ao Senhor em adoração, de forma altaneira, como diz a Bíblia, né, com muito júbilo. E eu tenho certeza absoluta que foi esse o motivo da grande vitória do povo de Deus. A Bíblia diz que o exército do inimigo foi totalmente desbaratado, né, e o Senhor entregou o inimigo nas mãos do povo de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que nessa noite que você está vendo esse vídeo, né, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É notório que muitas vezes a gente fica com medo, que a gente fica com receio, principalmente nesses dias onde o medo tem se propagado muito, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que os irmãos confiem no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, né? O guarda de Israel não dorme jamais. Então confie no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, né? E adore ao Senhor. É o momento de nós adorarmos, é o momento de nós clamarmos a Deus, é o momento de nós principalmente confiarmos no Senhor. Nós, como cristãos, nós devemos confiar no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, Josafá entendeu a adoração como arma poderosa e uma arma de conquista. Então, que você adore ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos nos prostrar diante do Senhor, vamos jejuar e clamar pela vitória que o Senhor vai nos dar nesse dia. Então, adore mesmo, adore em todo momento, adore nos momentos que você sentir muita luta e dificuldade, porque é do Senhor que vem o teu socorro, é do Senhor que vem a tua vitória, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista Betel, que está no seu lar. Vamos fazer a leitura bíblica, de onde estaremos refletindo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu quero fazer a leitura até o versículo 19. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais, quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, ao cárcere e levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, e não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todo sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e nos permita agora, ministrados pelo Espírito Santo, recebermos em nossos corações aquilo que Deus tem para nos entregar nesta hora. Nós acabamos de ler o ensinamento do Senhor Jesus e aqui temos a primeira palavra a respeito da perseverança. Isso me remete a outro texto, quando o Senhor está escolhendo discípulos, quando ele menciona
aquele que perseverar até o fim. Aqui nós vemos Jesus, a primeira observação que chama a atenção é a relação da mulher pobre e de homens ricos, todos no templo. Será que aquela mulher estava no templo errado? Será que aquela mulher deveria estar numa outra sinagoga, um outro ponto de encontro, ou quem sabe em algum outro lugar? Porque ela era uma mulher que estava tão distante daqueles homens. E o texto chama atenção para esse detalhe. Uma mulher pobre, esse era o adjetivo. E depois cita ricos. Os ricos estavam ali depositando as suas ofertas. E aí Jesus faz esta observação. Aquela mulher deu mais. E em seguida ele explica, porque com certeza matematicamente não estava batendo. E talvez causou grandes dúvidas, não é, aos seus discípulos ali. Ora, como essa mulher deu mais? Visivelmente, ela só depositou 2 moedas. Mas Jesus explicou que aqueles homens estavam fazendo oferta das suas sobras, do resto. Isso aqui sobrou, vamos dar, né? Vamos entregar lá na casa de Deus. E aquela mulher, segundo o Senhor Jesus, entregou tudo o que tinha. Da sua pobreza, ela deu tudo. Ela deu o seu sustento. Nós aprendemos aqui que aquela mulher colocou a sua vida, a sua manutenção nas mãos de Deus. Ela não se preocupou. Ela poderia em casa ter dito, não, vou tirar aqui o do arroz, o do feijão, o do trigo, e agora sim, estarei entregando essa uma moeda, porque essa outra vai ficar para as minhas despesas. Mas não, aquela mulher entendeu que deveria entregar tudo. Ela entregou-se a si mesma. Ela estava ali dizendo, Deus vai cuidar de mim. Eu não preciso me preocupar com outras coisas. Agora eu só quero entregar ao Senhor tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. E aqueles outros não, estavam muito bem garantidos, porque eles deram a sobra. Todos os cálculos já estavam feitos. Eles sabiam que podia dar aquilo sem que o seu orçamento fosse abalado, sem que eles viessem a sofrer qualquer necessidade. E eu imagino que no seu orçamento deveria até haver um setor de seguro, não é? Um caixa à parte para emergências. Ou seja, além de eles terem tudo o que precisavam, eles ainda teriam um pouco guardado. Bem, nós estamos percebendo uma coisa. Eles tinham uma escolha a fazer e fizeram a escolha. Entregaram as suas sobras. Talvez alguém diria, pastor, tem quem não entregue nem as sobras. Tem pessoas que não dão nada. Pois é, eles gastam tudo. Por quê? Porque precisam gastar tudo. E é interessante que às vezes a pessoa tem tanto e lhes falta sempre. Nunca consegue realizar o que precisa realizar. No entanto, muitos têm experimentado a fidelidade ao Senhor, conforme foi compartilhado dias atrás, não é? Os que são fiéis não sofrem falta, porque o Senhor sempre é fiel em suprir aquilo que precisa ser suprido. A mulher pobre entregou tudo, escolheu confiar, escolheu se entregar, escolheu depender exclusivamente do Senhor Jesus. Que escolha, não é? Que escolha. Bom, Jesus continua ali e aqueles que estão com ele continuam a falar. E nas falas segue logo a admiração pelo templo, né? Olha como o templo está tão bonito. Veja como está tão ornamentado. E logo fica evidente, não é?
que aquela ornamentação estava ligado também às dádivas, né? No versículo 5 diz, não é? Ornado com belas pedras, não é? E de dádivas, ou seja, coisas que foram dadas, foram entregues, foram levadas para então ornar o templo. Estava tão bonito, eles estavam tão admirados de tudo aquilo. Tudo aquilo que, por certo, as 2 moedinhas daquela mulher não poderia comprar. Eles estavam tão felizes quando o Senhor Jesus diz: olha, vocês estão olhando para estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que coisa, não é? Que balde de água naquele pensamento, até então tão bonito, tão lindo. Eles estavam admirando a casa do Senhor. Estavam olhando, não é? E dizendo que ficou tão bonita a casa do Senhor. Não era momento de dar louvor a essas pessoas que com tanto carinho contribuíram para que pudéssemos ornar o templo, para que pudesse ter essas pedras tão valiosas. Mas Jesus, não é? Até equivocadamente, se pudesse dizer assim, do conceito humano, deu valor a uma viúva que colocou 2 moedinhas. E agora ele diz: tudo isso que vocês estão admirando, não ficará pedra sobre pedra. Novamente, uma questão de escolha, não é? Aqui nós vemos que há uma questão de valores envolvidos, não é? Aqueles estavam com os olhos em valores. E nós temos que pensar, o que Jesus valoriza? O que Deus valoriza? Eles então preocupados com a expressão de Jesus, olha, não ficará pedra sobre pedra. Aí eles vão a Jesus e diz: mestre, quando vão acontecer estas coisas? E que sinais, não é, vão surgir para que nós tenhamos o aviso, não é? No caso prévio, não é? O versículo é bem claro, não é? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? É interessante como o homem gosta de saber exatamente a hora para se preparar. E o Senhor, nos seus ensinos, sempre deixou claro. É sempre uma questão de vigilância. Vigiai e orai. Só isso. Porque ninguém sabe o dia, nem a hora. E o Senhor Jesus ainda diz, não é? Nem o Filho. E por que então? Porque esse é um dia que todos têm que ser pegos de surpresa. Por que de surpresa? Se ninguém está preparado. A ideia do Evangelho é que temos que estar sempre preparados. Temos que estar sempre prontos. Bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor vier, os encontrar assim. Mas eles perguntaram, né? Que sinais? O que vai ter para que nós saibamos o que vai acontecer? Então, Jesus passa a falar a eles, não é? Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Também chegou a hora. Não os sigais. E nós não precisamos nem nos esforçar para perceber que isso está acontecendo. Já há algum tempo, já faz um bom tempo, surgiu um personagem, virou um personagem que se autonominou Henri Cristo. E estou citando este porque ficou muito exótico. Entretanto, existem muitos outros que talvez não se nominem Cristo, mas se sentem os verdadeiros Cristos, não é? Já houve quem dissesse, não é, que eles estão num nível quase de semideuses, porque vão se autopromovendo, vão chamando a atenção sobre si, sobre a sua capacidade religiosa, sobre a sua unção
especial, sentem que o óleo que lhes foi derramado sobre a cabeça é o óleo azul, alguma coisa assim, e vão se arvorando em arrogância, tentando arrastar muitas pessoas, em vez de aparecer a glória de Deus, a glória de Cristo, em vez de ter o Espírito que estava em João Batista, quando diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje nós temos uma série de lideranças que estão completamente exaltadas. E ainda que falem sobre Jesus, o fazem de uma tal forma onde o ídolo ainda continua sendo o homem. Existem igrejas, e eu me lembro de um pastor antigo, que ele percebeu que ele já estava chegando num nível de ser idolatrado. E era um homem sério, um homem de Deus. Tinha uma boa palavra, tinha uma didática tão boa, pastor tremendo, abençoado. Eu tive o privilégio de estar em sua igreja, ouvir a palavra, ser extremamente edificado pela palavra, gostava, e não havia nele a intenção, mas as pessoas se apegaram de tal forma que eles tomam a decisão de deixar aquela igreja e ir a uma das congregações da própria igreja, assumir aquilo por um tempo, para que os irmãos pudessem ouvir os outros irmãos da igreja. Deixou um pastor da sua equipe para ali então continuar o ministério, e ele passou um tempo fora, e as pessoas descobriram que o sumo pastor é Jesus, e que eles não precisavam estar ligados a uma pessoa que não fosse a pessoa de Jesus Cristo, que é tudo em todos, que usa homem, que usa mulher e que usa aquele que ele quiser. Então Jesus não precisa de pessoas preparadas, mas Jesus sempre preparará aqueles que forem escolhidos. Bem, seguindo os sinais que Jesus havia dado, né? Além desse dos falsos cristos, dos falsos evangelhos, nós temos também guerras, revoluções, levantará reino contra reino, nação contra nação, terremotos, epidemias. Nós já temos visto tudo isto. Estamos vivendo esse momento aqui no Brasil, praticamente um estado de sítio em muitas cidades. Estamos aqui com comandos, inclusive a perseguição ao Evangelho, de forma muito clara, muito declarada. Em algumas igrejas, aí mundo afora, na região, tem igrejas sendo queimadas, sendo fechadas. É só olhar, é só pesquisar e vão saber que há igrejas sendo queimadas hoje em muitos lugares, em países onde não se permite, onde não querem o Evangelho. E nós sabemos quem realmente está por trás disso. Nós não estamos aqui tentando dizer assim, olha, o presidente, a autoridade máxima de tal país ou tal estado precisa ser odiada por nós ou qualquer coisa parecida porque está prendendo e matando e torturando. Ora, isso sempre aconteceu, vem acontecendo, só não é mostrado, não é? As mídias não mostram isso, até porque em grande parte as mídias também estão nas mãos daquele que lá manda matar e que em outros lugares, não mandando matar, mas pelo menos não mostra aquilo que vem sendo feito lá fora. Então existe perseguição declarada, perseguição velada. E cá para nós, a perseguição velada é mais perigosa do que a perseguição direta. Porque onde se é perseguido diretamente, a igreja se revela verdadeiramente. É feito logo uma limpeza, porque os que ficam são aqueles que realmente estão entregues ao Senhor. Aqueles outros que têm escolhas diferenciadas, que têm muitos valores nas suas vidas e tentam colocar o Evangelho como sendo um dos valores. Amados, todos esses sinais estão acontecendo. E o Senhor Jesus falou
não é? Quando citou terremotos, epidemias, fome. Ora, fome já estamos presenciando, não é? Quantos já não viram aqueles vídeos da região da África? Aquelas crianças morrendo à míngua. Mas agora está chegando em muitos lugares. Nós temos países vizinhos aqui, passando dificuldades. E no Brasil também não é diferente. Nós temos pessoas com muita fartura. Por isso é fácil muitas vezes dizer, fiquem em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa, você que tem uma despensa cheia. Você que pode ligar para o restaurante e escolher no cardápio dizer o que quer comer e o entregador virá até a sua porta, entregará, se expor aos vírus que aparentemente andam soltos na rua e não chega na casa. Então você pode pedir a sua comidinha, mas tem aqueles que já estão ficando com as despensas vazias, que já não tem ninguém chegando e que a ajuda que está chegando na sua casa, alguns que conseguiram receber R$600, ele já está acabando e a despensa está ficando vazia. É possível que a fome venha matar mais pessoas do que a própria epidemia. É possível que outros transtornos, outras enfermidades já estejam matando mais, porque muitos atendimentos deixaram de ocorrer porque entendeu-se que precisaria haver essa demanda e orientados por pessoas que talvez não vivem o mesmo problema, como a Organização Mundial da Saúde, estão dando orientações lá de longe. E aí cidades não tem nenhum caso, já logo se enclausuraram e baixaram portarias. Bem, não interessa, nós não estamos aqui tentando dizer quem está certo ou quem está errado. A palavra de Deus já disse que tudo isso iria acontecer. E para que haja fome, então talvez um cumprimento de profecia. Nós não vamos conseguir, as autoridades vão fazer o que eles bem entendem agora, estão fazendo. Uma série de desatinos, a Constituição praticamente não está valendo nada nestes dias. Entretanto, não é essa a nossa preocupação. Nós não queremos aqui agora falar contra a Constituição nesse momento, porque agora a nossa ênfase é outra. É dizer que o Senhor está acima de tudo. E o Senhor vai cuidar de tudo e de todos e está cuidando. Ele sempre está presente. Bem, queridos, precisamos escolher. Marta foi advertida por Jesus quando estava numa preocupação com a sua própria casa. E o Senhor Jesus disse, olha, Maria, sua irmã, está aqui ouvindo a palavra. Escolhe a palavra. Esses dias eu entendo que Deus nos permite ficar em casa. Deus nos permite estar dentro de casa. Mas o inimigo percebeu isso. E disse, olha, os canais, os canais de assinatura estarão abertos. Você pode assistir um monte de filmes. Você pode estourar pipocas e com guaraná assistir os filmes, comendo. Quantas pessoas você já ouviu dizer que estão comendo bastante nesse período? Graças a Deus, ainda temos alguma coisa para comer, não é? Mas sabemos que o propósito do inimigo é que tenhamos fome, que chegamos à fome, que entremos em desespero, para que não dependamos do Senhor. Por isso ele encheu de filme, encheu de diversão, armou um grande circo para que fiquemos distraídos. Mas o Senhor disse que não para por aí. A perseguição continuará. As igrejas não podem se reunir. Não, agora só com 30 pessoas. E agora só 10 pessoas. E bem,
e agora já não pode mais nem com as 10. Ou seja, as pessoas podem até entrar na igreja e sair, mas não poderá haver reunião. Enfim, vão surgindo todos esses decretos que caracterizam o verdadeiro estado de sítio e, na verdade, uma verdadeira perseguição ao Evangelho de Jesus Cristo, que é a única coisa que pode ter valor agora. E chamando a sua atenção agora para essa escolha, eu volto para o tema, a palavra inicial, quando falamos da perseverança, não é? É uma palavra boa, não é? O versículo 19 do texto que lemos diz: "E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma." Porque o Senhor Jesus diz: vocês serão perseguidos, passarão por privações, estarão aí presos, confinados nas suas casas, não poderão sair. Daqui a pouco vocês não poderão ler a Bíblia. Talvez vão entrar e falar: vamos tomar as Bíblias das casas, vamos queimar as Bíblias. Está exagerando, pastor? Ora, isso já aconteceu no passado. Eu me lembro de um missionário com quem trabalhei, já de uma certa idade, hoje já está com o Senhor, mas ele disse: pastor, eu cheguei no Brasil e vi Bíblias sendo queimadas na cidade de Manaus. Ou seja, já aconteceu. Houve uma época que o obscurantismo era em relação à palavra de Deus. Hoje, os pseudocientistas dizem que a palavra de Deus é que obscurece. As pessoas precisam se libertar da palavra de Deus para poderem então galgar patamares mais elevados. Ah, que absurdo! Eles não conseguiram ainda nem chegar, nem entrar na palavra de Deus. E eles não vão. O nosso Deus é um Deus tremendo. Nosso Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. O nosso Deus tem a terra por estrado dos pés. Ele é aquele que habita nas alturas. E é esse Senhor que, quando eu falei, o Senhor Jesus de Nazaré, quando escolheu os seus discípulos, chamou os 12, ele disse a eles: vocês vão sair agora e vão pregar, não tomem rumo aos gentios. Vejam só, estávamos de fora. O ministério inicial do Senhor Jesus e seus discípulos eram só para os judeus, era só para aquele povo. E agora nós vemos o Senhor Jesus diz: vão lá, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, libertem dos demônios, vocês receberão de graça vocês vão entregar. E ao final desta palavra, o Senhor Jesus diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverará até o fim, este será salvo. Observe o valor da perseverança. É por isso que agora me vem à mente, eu quero concluir com essa palavra, Estevão, diácono da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ele naquele momento, logo no início da igreja, ele vai às autoridades e começa então a dar o seu testemunho, a sua palavra para aquelas autoridades. E fazendo ali a sua defesa, uma vez que ele foi preso, ele então coloca para aquelas pessoas o mal que eles fizeram. É interessante notar que Estevão iniciou a sua fala dizendo: varões, irmãos e pais. Pais e irmãos, não é? Está no versículo 2 do capítulo 7 do livro de Atos. Estevão respondendo: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, vosso pai. E daí ele segue fazendo toda uma exposição panorâmica da Bíblia para chegar até Jesus Cristo. E ele conclui, não é? Conclui essa palavra e dizendo: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, os vossos pais perseguiram a Jesus e o crucificaram e o fizeram por mãos de iníquos. E Estevão culmina a sua vida ali, sendo apedrejado por aqueles,
Mas Estevão, ainda recebendo as pedras naquele ato de perseguição, e não o livramento, como talvez alguns expectassem, não é? Ora, Deus teria que livrar Estevão das pedras, mas o ministério de Estevão terminava ali naquelas pedras. E Estevão, então, ao receber aquelas pedradas, ele olhou, levantou os seus olhos ao céu e diz: eu vejo. Viu a glória de Deus e viu o Senhor Jesus assentado no trono. Ele perseverou até o fim. Havia um homem ali concordando com tudo aquilo e segurava nas mãos as vestes de Estevão. Este homem era o apóstolo Paulo. E esse homem segue depois, levando a palavra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão, então, que chegamos é da importância da perseverança. Você está aí enclausurado, você está aí na sua casa. Persevere, não na televisão, não na alimentação. Eu até entendo que às vezes o excesso de apetite e talvez a falta, muitas vezes, de uma atividade nos leva a ocupar o tempo comendo, mas muito disso é um estado depressivo. Pessoas deprimidas comem muito. Pessoas deprimidas matam o tempo vendo filmes, séries. E isso pode ser até, quem sabe, um alerta, não é? Se você está tão apegado a estas coisas, talvez você esteja passando um estado depressivo. Talvez você esteja escondendo um estado depressivo, ao invés de colocar diante de Deus a sua luta, a sua batalha, como fez o rei que buscou o Senhor naquele momento, não é? De grande perseguição, quando o rei da Síria estava perseguindo, e o rei de Israel foi na presença de Deus e fez a oração. E ele disse: eu ouvi a oração que você fez a mim. E o Senhor diz: eu respondo. E a resposta do Senhor foi: eu vou te livrar. Você receberá o livramento. E o Senhor diz: não se preocupe com o inimigo. Do inimigo cuido eu. Você apenas aproveite o momento, como diz o texto que nós lemos. Esse momento é para você testemunhar. Essa perseguição toda é para que você tenha a oportunidade de testemunhar. E eu colocarei na sua boca a palavra. Aí você diz: mas eu não estou podendo sair. Ora, faça as lives aí. Comece a espalhar uma palavra de fé. Eu tenho ficado abençoado com alguns colegas meus que têm colocado o meu nome. Eu estou declarando aqui a minha fé no Senhor Jesus e morrerei nesta fé. Eu estou declarando a minha perseverança. Não há nada que mude o quadro da minha perseverança. Não adianta o inimigo fazer o que ele quiser. Pode levantar a voz arrogante, mas eu continuarei firme no Senhor. Nada me move disto. Que o Senhor nos abençoe e nos faz perseverantes em Jesus. Vamos orar. Deus querido, eu agora oro pelos meus queridos irmãos que estão ouvindo esta palavra, amados da Betel, e outros que eventualmente possam estar aí juntos neste momento, sejam abençoados e possam estar confiantes de que o Senhor dará a vitória, em o nome do Senhor Jesus. Amém.